No vídeo de hoje falarei sobre Shares Porter, aquela fazenda isolada, meio sinistra, e como ela se conecta ou não com outros mistérios em Red Dead Redemption 2. Falarei sobre aquela construção deles, daquela possível ligação com Clawson's Rest e até de uma coisa estranha na mecânica do jogo. A família Porter por si só já impõe presença, a forma como são retratados gera uma atenção imediata. Vivem isolados, falam de um jeito peculiar e têm uma postura claramente hostil. Apparently, this family's been isolated for so long they started talking in their own weird dialect. They really don't like outsiders, especially on their turf. O jogo nos passa a insinuação de que são uma família endogâmica, onde eles se relacionam entre membros da mesma família. Isso por si só já basta para acender um sinal vermelho. O jogo não precisa explicar muito, só essa sugestão já pinta um quadro desconfortável e perturbador. Now you got to keep strongly for the awakening. But on 20 years we wait. We got to keep clean now, don't you? Now goes watch the shed, you dippy Plymouth. For Pappy spunks his top again. Só que ao mesmo tempo parece que tem uma camada faltando, a coisa fica meio rasa, sabe? A gente entende a agressividade, as ordens do Pappy para eliminar qualquer intruso, mas ainda assim parece que o jogo não mergulha fundo nesse núcleo, fica só na superfície. A ambientação é poderosa, isso não tem como negar. Mas aí vem a pergunta que fica no ar: qual é a origem disso tudo? Por que essa família é assim? O que aconteceu para eles chegarem nesse estado? O jogo até deixa claro, eles são sequestradores, assaltantes de estrada, isso fica evidente, especialmente naquela missão com o Javier. Mas o que fica pendente é o que veio antes disso. Qual é a raiz dessa violência? Como essa família chegou a esse ponto extremo? Você fica com aquela impressão de que tem algo mais por trás, como se houvesse uma história enterrada ali, talvez muito mais obscura e até trágica. Não são apenas uma família de caipiras violentos. O jogo não se aprofunda tanto quanto poderia, ele planta a curiosidade, deixa a gente querendo entender mais sobre aquela família. Tem quem diga que isso foi proposital, uma escolha narrativa, mas pra mim parece mais que deixaram passar uma oportunidade. Tinha muito potencial ali e não aproveitaram tudo que esses personagens podiam oferecer. Uma das maiores forças de Red Dead 2 é essa capacidade de contar histórias escondidas nos cantos do mapa. Personagens que à primeira vista parecem secundários, mas têm uma vida própria. Acho incrível isso. Os Porters acabam parecendo mais um obstáculo estilizado com essa camada de estranheza do que figuras com uma história real por trás, algo que justifique quem eles são hoje. A insinuação de endogamia é pesada sim, mas sem nenhum aprofundamento soa mais como um recurso de choque fácil do que uma construção narrativa sólida. Faltou talvez um toque de fantasia sutil, algo que conectasse a família a um passado ainda mais sombrio, um diário empoeirado, escondido em algum canto da casa, revelando atrocidades cometidas por eles, ou quem sabe por antepassados ainda mais perturbadores. Qualquer pista, mesmo discreta, que ajudasse a construir uma mitologia em torno desses personagens, algo que desse mais peso, mais contexto e transformasse os Porters em algo além de simples vilões de ocasião. Faltou algum evento marcante que explicasse esse isolamento extremo, talvez uma briga violenta com as autoridades, uma epidemia que os deixou paranoicos, algo que justificasse esse afastamento total do mundo lá fora. We has that one we keeps in the woods. Pappy was boiling when he sees her, don't you? Oh, what the hickory's her name's now? Digs her up an ass, don't you? And next run to market, I combs my hair all flowy like I says to the girl, "Good morning. You watch now." I tells you every time, no yakking in the market. Newt and Edie takes the wagon now, don't you? Now shut your gulpers and do it right on that ginseng. Ou quem sabe algo no próprio cenário, um cemitério improvisado nos fundos da casa, lápides tortas, com nomes esquisitos, datas que não fazem sentido, talvez uma inscrição estranha que insinue algo sobre rituais, vítimas ou práticas nada convencionais. Só esse detalhe já criaria uma aura de mistério e deixaria o jogador com a pulga atrás da orelha. Agora seguimos para outra casa ali perto que possivelmente tem alguma conexão com os crimes atribuídos à família Porter. É sobre Clawson
Clawson's Rest. A possível relação entre os Porters e aquela tragédia envolvendo crianças neste lugar fica completamente no ar. O jogo insinua, mas nunca confirma, e essa ausência de respostas só aumenta o mistério. De um lado tem aquele bilhete encontrado em Clawson's Rest. A mãe sai em busca de um dinheiro roubado e nunca mais volta. As crianças ficam sozinhas e o destino delas é brutal. Do outro lado, em Charles Porter, há um diálogo escondido que você pode ouvir se prestar atenção. Dois membros da família comentam sobre uma mulher que mantiveram presa nos bosques, e o desfecho, o pai provavelmente teria mandado enterrá-la. São peças soltas, mas quando colocadas lado a lado, sugerem algo muito mais sinistro por trás dessa família. We has that one we keeps in the woods. Pappy was boiling when he sees her, don't you? Oh, what the hickory's her names now? Digs her up an ass, don't you? A ligação entre os fatos parece óbvia. Na hora você pensa, foi aqui que tudo aconteceu. Mas o jogo nunca dá essa confirmação direta. Fica só na sugestão, deixando o mistério pairando no ar. Ao mesmo tempo, o jogo também não desmente. Essa teoria continua circulando entre os jogadores, alimentando discussões e especulações. Mas não há nenhum elemento concreto que permita confirmar. Para quem está realmente mergulhado nesse universo, tentando conectar os pontos e entender o que aconteceu, essa falta de respostas acaba sendo mais frustrante do que instigante. Faltou alguma pista mais concreta, sabe? Nem precisava de uma cutscene explicando tudo. Bastava um pequeno arco de descoberta, algo sutil, mas marcante. Tipo algum local de enterro escondido nas redondezas de Charles Porter, discreto, meio camuflado pela vegetação, com sinais estranhos que deixassem o jogador ligar os pontos por conta própria. Durante a investigação, sei lá, o jogador poderia encontrar um item discreto, talvez um broche antigo, um retalho de tecido, algo pequeno, mas carregado de significado. Um detalhe que, mesmo sem confirmar nada de forma explícita, se conectasse sutilmente à descrição da mãe. Não seria uma prova definitiva, mas o suficiente para provocar aquele momento de revelação. Seria incrível se depois de ouvir aquele diálogo sombrio em Charles Porter, o Arthur pudesse visitar Clawson's Rest e registrar algo no diário, algo como tipo... ouvi os Porters falando de uma mulher. Será que era ela? Agora vamos entrar na questão do roubo duplicado. Aquela missão com o Javier simplesmente desconsidera se você já saqueou o lugar antes. Não importa se você já limpou tudo, o jogo age como se fosse a primeira vez. Eu particularmente não gostei disso. Okay then. Let's go take a look. Exactly. Just take a look. It's up north. On the other side of the river from Valentine. Best way there is through Cumberland Falls, though. You know it? Sure, more or less. Isso não pode acontecer! Fica aquela sensação de quebra na lógica, sabe? Como se o mundo não estivesse reagindo às suas ações anteriores. Funciona assim, você pode encontrar Charles Porter por conta própria, geralmente seguindo uma dica de roubo. Chegando lá, a família te recebe na base do tiro, o que normalmente não termina bem para eles. Você pega o dinheiro, a escopeta de cano duplo e segue sua vida. Só que mais adiante na campanha, o Javier te chama para roubar Charles Porter. E aí, como num passe de mágica, a família tá viva de novo. O dinheiro reaparece e o Arthur age como se nunca tivesse pisado ali. É como se o jogo ignorasse completamente o que você já fez, e isso quebra um pouco a imersão. E nem seria preciso uma solução complexa, bastava ajustar o diálogo mesmo. Só isso já faria uma baita diferença. Se o jogador já tivesse invadido Charles Porter antes, o Arthur podia simplesmente comentar isso com Javier durante a missão, algo como: já estive nesse lugar antes. Um detalhe simples, fácil de interpretar, que manteria a coerência do mundo e respeitaria as ações do jogador. Uma outra solução seria adaptar a missão com Javier caso o jogador já tivesse saqueado Charles Porter antes. Ao chegarem lá, a casa poderia estar vazia, revirada, sinal de que alguém já passou por ali. A missão então mudaria de rumo. Talvez o objetivo fosse encontrar um esconderijo secreto que o Arthur não percebeu da primeira vez, ou então dar de cara com saqueadores, enfim, criminosos oportunistas que chegaram depois
depois e estão dispostos a lutar pelo que sobrou. Aí sim o jogo estaria reconhecendo de verdade tudo que o jogador fez. Seria uma forma de dar peso às escolhas e reforçar a sensação de que o mundo está reagindo às suas ações. Vocês não acham? Para quem quiser se aprofundar mais no mistério de Clawson's Rest e conferir os arquivos removidos de uma missão que teria ligação com esse local, o vídeo sobre esse tema estará nos vídeos finais, e junto com ele, mais outros 2 vídeos sensacionais que valem muito a pena conferir. Se inscreva, deixe seu like, um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.